Bom dia, alunos! Vamos dar prosseguimento à nossa aula hoje, falando sobre o tipo de gênero textual, o diário íntimo, né? Então, primeiro eu vou dar umas explicaçõezinhas a vocês. O diário íntimo aí, né, é sobre uma pessoa, né, chamada Anne Frank, que sofreu, né, com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos entender um pouquinho. A Segunda Guerra Mundial, na década de 1930, muitos países enfrentaram situações de pobreza, desemprego e insegurança. Nesse momento surgiram ideologias, pensamentos, né, que defendiam a expansão territorial e o combate às minorias vistas como prejudiciais ao crescimento da nação. A Alemanha, Itália e Japão foram países que aderiram a esse pensamento e em 1940 oficializaram o grupo conhecido como Eixo. Esses países foram motivados por Adolf Hitler, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido por Partido Nazista, que defendia ser o povo alemão uma raça superior, perseguindo os demais, especialmente os judeus. Os alemães invadiram a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, iniciando oficialmente a Segunda Guerra. Essas tropas foram responsáveis pela morte e a exploração do trabalho de milhões de habitantes desse país, né? Anne Frank, ela que era uma jovem alemã de origem judaica, era alemã, mas tinha origem judaica. Foi uma das vítimas da Segunda Guerra Mundial, né? Então ela presenciou os horrores do campo de concentração, certo? E com esse sofrimento de estar presa e retida junto com a família, não podendo usar mais da liberdade, né? Senão seria presa e executada com a família toda, ela resolveu criar um diário. O que é um diário? O nome já diz, do dia a dia, todos os dias, para acabar aquela angústia do coração dela e do sofrimento que ela passava, presa naquele lugar. Ela foi para poder amenizar a sua dor, escrevendo esse diário, relatando todas as coisas diárias vividas por ela, né? E as ansiedades, as opressões, aquilo que ela sentia dentro do íntimo dela, do interior. Então vamos lá, começando. O que é diário? Diário é um gênero de texto pessoal que a pessoa fala dela mesma, né? Em que uma pessoa relata, conta suas experiências, suas ideias, suas opiniões, seus desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano, do dia a dia. Ainda que com a expansão da internet, né, com a criação da internet, o diário manuscrito, escrito, tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta, é mais confiável, né? Bom, continuando. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, né? Quer dizer, só que é feito pela internet, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamados de diários virtuais. Continuando. Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, né, que relatam as experiências de alguém durante as suas viagens. Então, por exemplo, relatar é contar, né, algo sobre si mesmo. Então, no diário de viagem, tem o diário íntimo, que é para falar sobre a pessoa mesmo, né, sobre si mesmo, e também existe o diário de viagem,
que é para relatar as viagens que a pessoa percorreu, né, e que vivenciou. Bom, observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época. No caso da Anne Frank aí, ela fez um diário, né, mostrando tudo que ela passou por esse período que ela ficou, né, presa, né, à mercê dos alemães, né, porque tinha um preconceito por ela ter parentesco com os judeus, né, ter origem dos judeus. Então ela começou a escrever os seus dilemas, as suas preocupações, os seus nervosismos, as angústias. Ela começou a colocar para fora, extravasar, através dessa escrita no seu diário, dia a dia, né? Contando tudo. Então, o que aconteceu? Ela morreu, ela acabou sendo presa e morta, né? E o que aconteceu? Esse diário foi pego por alguém. E esse alguém passou adiante as suas histórias de opressão, de tristeza, e esse diário serviu, né, como um documento histórico, testemunhando, que foi testemunha do que houve naquela época. Então esse diário dela aí ficou famoso, foi traduzido para várias línguas e muitos países muitos países passaram a ver e a ler também esse diário íntimo dela, tá? Então, por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, em que a autora adolescente judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda, em Amsterdã, durante o período do Holocausto, né? Que transcorreu essas tristezas todas, né? Bom, os diários antes da internet. Os diários, antes de existir a internet, eram escritos e podiam conter fotos, figuras, bilhetes, anotações e poesias. Eram chamados de agenda. Continham um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. Eram lidos somente pela própria pessoa. Havia diversos segredos. Alguns diários tinham até cadeado com chave. Então, gente, todo mundo pode fazer um diário para poder expor, né, aquilo que quer ser exposto, o que quer ser dito. Às vezes não tem coragem de falar para as pessoas, coloca ali no seu diário, né, em segredo. Uns colocavam até cadeado para que ninguém abrisse e lesse, porque era uma coisa particular, não é? E muitos davam preferência a isso, né? Porque é de suma importância. A linguagem utilizada nos diários, né, nos diários pessoais, ou seja, no diário íntimo, é informal. Por que é informal? É no linguajar simples. Você não está falando para ninguém, você está falando consigo mesmo. Então você pode usar de liberdade, né, de escrita para fazer o seu diário. Por isso que é informal, não precisa ser rebuscado, nem a ponta nem da maneira assim muito correta da língua portuguesa, porque é o seu diário, né? Ninguém está vendo. Bom, características do diário, né? Tem que ter um relato pessoal, certo? As principais características dos diários são os relatos pessoais, contando as coisas que estão acontecendo no dia a dia da pessoa, né? Vem as histórias verídicas. Tem que ter histórias verídicas. Você não pode inventar, você não pode criar, você tem que ter passado por aquilo mesmo e registrou ali, né? Ninguém vai ficar fazendo diário para inventar mentiras. Geralmente é exposto o quê? Coisas verdadeiras, histórias verídicas. Registro dos acontecimentos. Num diário tem que ser registrado os acontecimentos que foram ocorrendo, né? Para a pessoa não se esquecer, lembrar sempre dos acontecimentos, né? São escritos em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa? Porque fala sobre a pessoa em si. Se eu estou falando sobre a minha história,
e contando as coisas que eu realizei, que eu sofri, né? Ou que eu amei, ou que eu fiquei feliz, seja qual tipo de sentimento você sentiu, é sobre você mesmo. Então, eu, primeira pessoa do singular. Os registros, eles têm que estar em ordem cronológica, seguindo uma ordem, né? Começou no dia 1º, aí passou para o dia 2, para o dia 3, 4, 5, na ordem cronológica. 1º de setembro, 2 de setembro, 3, e por aí vai relatando todos os dias, cronologicamente. Tem que ter um caráter intimista e confidente. Um diário, né, íntimo, você não vai passar para as pessoas. Aqui que eu escrevi, aqui sobre a minha vida, não. É de uma forma íntima, é seu. Aquelas coisas são guardadas para você. As 7 chaves, ou seja, com cadeado. Veja a figurinha aí, os diários tinham cadeados, né? Outros não, mas as pessoas, os pais respeitavam, né? Sabiam respeitar as escritas dos filhos. Isso, né? Quem sabia respeitar. Outros abriam e era tipo uma invasão de privacidade, que não deve ser feito. Porque é o quê? É confidente. Então, tem que ter um caráter intimista, do íntimo, e que seja confidente, confidencial sobre você. Entra a subjetividade e a espontaneidade. Subjetividade é quando você escreve algo, né? E que você deixa, como é que se fala? A pensar, né? Você não vai diretamente ao que você está o que você está sentindo, né? Você demonstra através de um exemplo, mas aquilo ali fica subjetivo, não é de forma direta. E tem que ser espontâneo, tem que ter espontaneidade, tá? Continuando. A escrita é confessional, de confissão, né? É uma escrita que você confessa. É igual você contar. Você, ao invés de você contar para as pessoas e confessar os seus problemas, você confessa a si mesmo no seu diário. Ninguém vai saber, né? Por isso que ninguém pode ler, porque é confidencial, tá? É uma coisa restrita somente à pessoa. O vocabulário é simples, por isso que é informal, porque você está escrevendo para você mesmo. Você não precisa ficar usando de linguagens rebuscadas, de dificuldades, de utilização da língua portuguesa de forma correta, seguindo as regras gramaticais da língua portuguesa. É um vocabulário simples, tá? Sendo simples, também tem a presença de vocativo. O que é vocativo? É um chamamento, é uma pessoa que a gente se refere, né? Por exemplo, meu querido diário, a quem eu estou me referindo? Ao diário. Nota-se que antes do diário vem a vírgula, para destacar esse vocativo, que é um chamamento. Não é chamamento de chamar, vem cá fulano, não. É no sentido aí de chamar a atenção, porque ela está falando para o diário, não para ninguém, tá? Então o vocativo no caso aí é o diário. Querido diário, querido vírgula, diário. Eu destaco com a vírgula vocativo. E a linguagem é informal, como eu já falei, simples, certo? E a última parte, os textos são assinados. Cada vez que você faz um diário, você assina, né? Mostrando que aquele escrito foi seu, naquela determinada época. Como tem que ser a data também no inicial. A data, o lugar onde você está, né? Mostrando o lugar onde você se encontra e em que tempo, ok? Então aqui nós terminamos a aula de hoje, tá? Aqui, mas tem mais um exemplo de diário. Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015. Foi a data que foi escrito esse diário aí por alguém. Amigo diário, né? Olha o diário aí, é um chamamento, né? Estou muito triste por não conseguir lembrar dos meus antigos amigos. Não consigo me lembrar de quase nada, mas sei que eles existem.
pois sinto isso no meu coração. Você não tem ideia de como estou triste. Por hoje é só, com a despedida e assinatura Bidu. Então vocês veem que o diário, ele pode ser pequeno, né? Dependendo das coisas que você vai apresentar. Tem que ter um início, né? Mostrando o tempo, o lugar onde ocorreu, o dia, né? Para saber mais, para ser mais preciso. Um cumprimento, que é a parte do vocativo aí, relacionado ao amigo, que é o diário. O recado, né? O que você se expressou, por que você estava triste, e a sua assinatura. E ainda tem aí, por hoje é só, mostrando que não vai ser escrito mais nada, ok? Então, um bom dia para vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Assistam o vídeo com calma novamente para entenderem mais, né, apuradamente, tá? Ou seja, para que vocês entendam melhor mais uma vez, tá? Um beijo e bom dia.